vereador, a deputado, a senador. Né? Não existe esse acesso. É isso que o financiamento público possibilita. Né? Porque quando se fala na liberdade de qualquer um se candidatar no sistema americano, que eu particularmente desconheço, mas... lá o dinheiro eu posso doar o dinheiro, meu dinheiro eu posso doar lá, vai pro Ezequiel, que é candidato a vereador, vou lá 50, faço um recibo e dou o dinheiro para ele. Agora, outra coisa, eu acho que é uma grande utopia. Por exemplo, tem o Zé das Couve, o cara que pega, tenho nada contra, o cara tá treco, aí vai entrar um empresário tal. Tu acha que algum partido, não tô falando na maioria, mas tu acha que o cara vai investir dinheiro no Zé das Couve ou no empresário? Vai investir no empresário, não vai investir dinheiro num cara que não tem estudo. Isso é uma grande utopia, meu. Falar a verdade pra tu, viu? Eu não acho que seja utopia, o povo querer ter poder. O poder eu vou te falar pra tu. Sabe por que eu tô falando isso? Sabe por que eu vou falar isso pra tu? Que eu já tive experiência. Eu fui candidato duas vezes aqui, já fui candidato a vereador. E eu tenho essa experiência própria. Então eu posso falar. O povo não vota em pobre. A grande verdade é, sabe que eu escutava muito na rua? Cátia, tu vai melhorar de vida, eu vou votar lá no empresário, tá louco? Tu vai mudar de vida, eu vou continuar sendo favelado. Essa é a grande verdade. Mas isso a gente tem que romper com esse raciocínio. Essa é a grande verdade. É por isso que nós fazemos essa campanha. Quantos candidatos a vereador são aqui na Zona Oeste? Nunca, é difícil entrar. Tem um tal de Constantino que está aí há 80 anos. Sabe por que ele está? Porque ele tem um curral eleitoral. Senão, também não estava. Porque ele dá 1000 empregos, está sendo fechado com o prefeito, aquela história que você já conhece, né? Então é complicado isso. Eu acho que tudo bem, blá 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 blá, mas eu acho que é uma grande utopia. O Brasil ainda precisa caminhar muito, porque a gente que já teve experiência política, que já foi candidato, a gente sabe o que a gente passou. E o próprio pobre discrimina o pobre. Viu, Catito? Eu acho o seguinte, não é utopia uma luta que se faz, que envolve 450 organizações sociais no país inteiro, que forma 2.000 comitês. Não são milhões de pessoas delirantes que estão sonhando com uma coisa impossível e que já existe em outros países, percebe? É difícil, nós temos uma cultura a ser rompida, né, a ser superada. Essa cultura que você colocou aí, do povo não acreditar no povo, né, do povo acreditar numa pessoa que tem um curso universitário, que, diga-se de passagem, pode ser tão ignorante como uma pessoa que não tem, né? E essa pessoa vai usar o mandato da maneira mais espúria possível. Né? O povo, às vezes, valoriza essa pessoa em detrimento ao Zé das Couves, que às vezes... Só um momento. O Zé das Couves, ele pode aprender a ser um bom político, sim. Ele pode. É isso que a gente quer romper. É por isso que a gente está fazendo essa campanha para mudar o sistema político. Tem uma militância de política aí dos 30, já trabalhei para, Ezequiel sabe, trabalhei para vários deputados. E eu vou te falar para tu, a primeira coisa que tem que mudar é a estrutura partidária. O partido político, o PT, falo de todos os partidos. O partido não ajuda a base. Elegeu o prefeito tal. Duvido que ele vai te dar um cargo de chefia se tu não tiver um curso universitário. O que conta na política é o teu diploma universitário. Isso é a verdade, não vem dizer que não é. Eu nunca vi, pelo menos em Santos, aqui de experiência própria, alguém assumir algum cargo. Eu já tive na prefeitura no tempo do falecido Davi Capistrano. É difícil algum pobre assumir algum cargo de chefia. Então tem que se mudar o quê? Tem que se mudar a base todinha. Estamos falando a mesma coisa. Exatamente, estamos falando a mesma coisa. Quando a gente fala mudar o sistema político... daqui a uns 1000 anos. Não, por exemplo assim... Não, porque de uma certa forma, por exemplo, a própria presidente da República, por exemplo, ela está vindo com uma proposta igual à nossa. Ela quer fazer a reforma política, ela quer um plebiscito, e uma coisa que quando você fala, que por exemplo, hoje em dia o empresariado tem mais força política, uma coisa que ainda não está, discutir, não é consenso, não é consenso, uma coisa que a gente também defende é o voto fechado em lista.
Por exemplo, no momento que, por exemplo, se para de se discutir votar no empresário ou no senhor, ou no Zé das Couves, vai começar a discussão... Votar no Tiririca, por exemplo, né? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, a discussão passa a ser, vamos votar no partido político. E o partido político que depois discute quem vai ser os candidatos. Põe tu e o Tiririca, quem vai votar? No Tiririca, isso é normal, não tem como. Hoje em dia, sim. Mas se fizer uma discussão que se prioriza, por exemplo, a questão partidária, aí o pessoal vai se votar no partido político, não mais no candidato, que é o voto fechado em lista. E só uma observação, Catito, quando você fala do Tiririca, você quer dizer pessoas assim, sem instrução, não é isso? Não. Né? Eu quero dizer o seguinte, a pessoa famosa sai na frente do Zé das Couves, por exemplo. Porque nós temos uma mídia que precisa ser esse cara que arrumou 1 milhão e pouco de votos aí, esse que é o protetor dos endividados aí, como é o nome dele? O Celso Russomano. Protetor dos endividados aí. Veja o Celso Russomano. Um grande exemplo. Eu, como político, pra mim, a minha nota pra ele é 0. Então, veja Mas é um cara que teve 1 milhão de votos. Aí levou quem aqui em Santos? Levou Beto Mansur, que foi um prefeito que foi um lixo. Quer dizer, tudo isso tem que se mudar muita coisa. Muita coisa. Tem muita gente com disposição para mudar muita coisa. E o fato, como o Luizinho bem lembrou, de nós termos uma presidente da República, que é um dos poderes, né, um poder executivo maior, né, favorável à ideia, isso daí é muito significativo. Isso é um lance histórico. Né? Isso não pode ser desprezado e menosprezado como uma coisa, um sonho impossível. Não é. Né? E agora, só uma observação. Quando se fala de... É uma coisa assim, que você falou do Tiririca, esse Celso Russomano e tudo. Você tocou numa questão que também exige uma mudança de sistema, que são os meios de comunicação. Né? Você veja que os meios de comunicação, eles estão concentrados no Brasil em cima de 6 famílias controlam os meios de comunicação. Eles ditam em quem você vota, eles ditam como você se veste, eles ditam o interesse que você tem que defender, aquilo que você tem que atacar. E eu não estou falando as pequenas rádios, as rádios comunitárias, não. Estou falando dos grandes conglomerados de comunicação do país. Né? Eles elegem quem eles querem. Eles fazem com que a pessoa, às vezes, vote no Tiririca, não por ele ser mais humilde, não. É por ele fazer uma imagem da política negativa. E as pessoas passarem a ver a política como uma coisa depreciativa e não participarem dela. A mídia, a grande mídia, quer fazer com que você pense assim, do jeito que você está falando, que nós fiquemos... Eu não penso nada, eu estou dando minha opinião. Eu entendo, que é a verdade, não tem a verdade. Milhares de pessoas pensam como você. Não é que eu penso, é a verdade, pô. Milhares de pessoas pensam como você. É o dia a dia, a realidade. E os meios de comunicação e a mídia querem fazer com que o povo seja alijado da política. Ache que seja uma coisa ridícula. Eu sou um cara inteligente. Eu sou um cara inteligente, porque eu tô caindo em si. Que as mudanças não sejam possíveis, que, portanto, é melhor a gente desacreditar na política e deixar para quem? Mas eu não sou um cara... Deixar para os poderosos.